Olá pessoal, gravando mais um vídeo agora sobre Pareto estratificado, como eu tinha prometido ontem, para dar uma orientação a vocês em relação à resolução do exercício, de uma das questões do exercício. Fazendo até uma sugestão, nessa questão de trabalho que tem estratificação, existem muitos critérios e se a gente for usar todos, vão ficar 20 gráficos diferentes. Eu sugiro, portanto, que vocês não utilizem a estratificação pelo dia da semana. Então, estratifiquem apenas pelo operador, máquina e defeitos. Tá? Então, vamos usar três critérios, assim como está representado aqui nessa figura. Percebam que a empresa poderia ter feito um gráfico de Pareto único, onde todos os defeitos estariam agrupados, né? Com a sua quantidade correspondente. Aí nós poderíamos priorizar, determinando quais são os defeitos que mais acontecem e, consequentemente, aqueles que geram maior perda para a empresa. Mas, na tentativa de entender um pouco melhor a situação, ela resolveu dividir, segmentar esses dados por dois critérios que ela acha relevante, o turno e a turma. Então, observem a organização dos dados no Minitab, como é que deve ser feito. E esse é o grande segredo para que o gráfico possa ser feito sem dificuldades. Cada coluna representa uma variável. É uma forma de organização de banco de dados. Cada coluna é uma variável diferente. Então, nós temos os defeitos em uma coluna, os turnos em uma coluna e as turmas em outra coluna. Observem também que, olhando para a linha agora, na linha nós temos ocorrências individuais. Então, nós tivemos a ocorrência de um arranhão, uma peça arranhada no turno da manhã pela turma A. Aconteceu um outro caso de arranhão também pela manhã na turma B. Aconteceu um defeito descascado na turma da manhã, na turma B e assim por diante. Cada linha representa um registro de um defeito que aconteceu com suas características. Organizados estão os dados dessa forma, a gente pode então aplicar o comando para que o Minitab trabalhe. Percebam que essa então vai ser a primeira preocupação de vocês: transformar os dados que estão naquela tabela, logicamente deixando de lado, como eu sugeri agora, os dias da semana, considerem como sendo um período só. E aí, após organizar em linhas, o comando seria stat ferramentas da qualidade gráfico de Pareto, mesmo caminho que nós tínhamos entrado. O grande problema aqui é que, da forma como está colocado, o Pareto só trabalha com dois critérios de estratificação, no caso, defeitos e turno ou turma. Eu posso escolher aqui se eu vou colocar turno ou turno, mas eu não posso colocar dois critérios aqui. Então, qual é a sugestão? Vamos antes de aplicar esse comando, vamos especificar, vamos dividir essa planilha, essa worksheet em duas. Então, como nós temos apenas duas turmas, A e B, fica mais fácil a gente criar uma planilha, um worksheet só para a turma A e um worksheet só para a turma B. Isso vocês poderiam fazer antes de colocar os dados aqui, ou depois usando o procedimento que eu vou mostrar agora. Então, para segmentar, para subdividir uma planilha em duas, nós vamos em dados, subconjunto da worksheet. E aqui eu vou especificar que eu quero, com base na coluna turma, eu quero que ele crie uma planilha nova, extraindo todos os dados dessa planilha original que correspondam somente à turma A. Vou dar OK. E ele criou então essa primeira worksheet. E aí eu já poderia fazer o seguinte: com essa worksheet em mãos, sabendo que os dados já foram separados, eu não tenho nenhuma ocorrência de B aqui, eu venho em gráfico, stat, ferramentas da qualidade, gráfico de Pareto. Defeituosos são os defeitos. Por variável, eu vou colocar o turno. Vou dar OK. Observe aqui o comando que eu dei. Eu posso deixar o primeiro aqui, fica mais enxutinho. Ou se eu quiser um gráfico para cada turno, eu marcaria essa última opção. Então vamos dar OK. E observem que foi então criado esse primeiro painel,
com 4 gráficos, com a distribuição de defeitos por tipo para cada um dos turnos. Isso aqui exclusivamente para a turma A. Tá? Isso aqui foi feito com base nessa worksheet 2, ou seja, somente para a turma A. Para a turma B, eu faria o mesmo procedimento, voltando ao worksheet original, fazendo uma nova subdivisão, agora para a turma B. Ele cria então uma nova worksheet, agora somente com turma B, e eu dou o mesmo comando. Ferramentas da qualidade, gráfico de Pareto, mantém o mesmo padrão, e aqui nós temos um outro gráfico. Tá? Então, esse primeiro gráfico aqui vai representar, eu posso até mudar o título para não confundir, mas o primeiro gráfico representaria a realidade da turma A, e o segundo gráfico representaria a realidade da turma B. Turma A e turma B. Assim a gente fica com os 8 gráficos, como deveria ser, e percebam que com uma organização racional dos dados, a gente consegue criar esses gráficos de modo muito rápido. Bom, usem então essa abordagem no exercício e qualquer dúvida fico à disposição.